Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao sexto episódio do Depois da Sessão, que é um programa aqui do Cinemascope, onde eu, Thaís Lourenço, E eu, Bruno Tavares. falamos sobre alguns filmes, alguns temas do cinema mundial. Assim como nos nossos últimos episódios, a gente continua em casa, seguindo as recomendações da OMS. A gente ainda não achou seguro reunir a nossa equipe para gravar presencialmente, mas é por isso que a gente está fazendo dessa forma, fazendo em forma de vídeo ensaio, para que a gente não deixe de criar conteúdo para vocês. Então, enquanto a gente não puder gravar presencialmente, a gente vai fazer dessa forma. Exato. Tava até conversando com a Thaís que originalmente o nosso quadro foi pensado para ser feito completamente presencial, né? Mas a gente já tá aí no meio a meio. 3 episódios foram presenciais e 3 episódios foram no formato de vídeo ensaio, justamente porque a gente tá seguindo, né, essas recomendações do isolamento social e ficando em casa sempre que possível. Então a gente achou essa saída para fazer os nossos vídeos ensaios e continuar entregando esse conteúdo para vocês. E esperamos que vocês continuem curtindo e acompanhando aqui o nosso Depois da Sessão. Hoje nós vamos aproveitar, né, que junho é considerado o mês do cinema brasileiro. No dia 19 de junho a gente comemora o Dia do Cinema Brasileiro, apesar da gente saber que essa data é um pouco controversa, existem pessoas que consideram algumas outras datas, mas convencionou-se comemorar, né, no dia 19 de junho para aproveitar essa data tão icônica. A gente aqui do Cinemascope que ama o cinema brasileiro, exalta a nossa cultura nacional, mantém forte, né, o nosso audiovisual nesse momento que precisa tanto. A gente dedicou o nosso programa, né, essa edição do Depois da Sessão, para um tema muito especial aqui para o cinema brasileiro, que são as chanchadas. Não sei se você já ouviu, talvez você tenho ouvido o termo pornochanchada, que é um pouco mais comum pra gente, mas as chanchadas são um movimento que aconteceu entre os anos de 30 e 40, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo. O termo chanchada é um tanto quanto pejorativo, a gente vai explicar por quê, e esses filmes, eles também ficaram conhecidos como comédias carnavalescas. Então, agora a gente vai explicar um pouquinho pra vocês sobre esse momento tão legal do nosso cinema. As comédias carnavalescas são o fruto da melhor tentativa de criação de uma verdadeira indústria cinematográfica. Seu surgimento efetivo se deu na década de 30 e Alô Alô Carnaval é talvez um dos primeiros exemplos. Mas, antes de falarmos dele, precisamos entender o contexto histórico que proporcionou o surgimento do gênero. O estilo teve grande espaço durante o governo de Getúlio Vargas, que ficou à frente do Brasil de 1930 a 1945. É nesta época que, partindo de uma política nacionalista, vimos nascer uma perspectiva de desenvolvimento urbano em detrimento do setor agrário exportador, a defesa da indústria nacional, das reformas sociais e intervenção do Estado nas atividades cinematográficas. Outros acontecimentos de grande importância que acabaram por moldar a produção do audiovisual no país foram o crescimento da urbanização com o fenômeno da migração e o investimento na comunicação de massa, como o rádio e o cinema. Esse último como meio estratégico de educação para a criação de uma nova imagem mais positiva do país. A ideia dessa mentalidade e objetivo do cinema tornou-se informar o Brasil aos brasileiros. Nesse sentido, o cinema brasileiro busca influências diretas do teatro burlesco, das revistas, dos shows em cassinos e principalmente do rádio, para desenvolver suas histórias. Pegando carona no sucesso deste último, a sétima arte aqui passou a mostrar artistas de sucesso apresentando suas canções em filmes. O público ansiava ver seus ídolos performando. Já os cantores aproveitavam os filmes para lançar suas músicas de trabalho, especialmente as marchinhas de carnaval. Tais números musicais eram intercalados com esquetes cômicas, que nem sempre priorizavam a narrativa. O resultado, visto em muitos filmes da época, é que estes se assemelham mais a episódios humorísticos permeados por música do que a uma história com início, meio e fim. Essa valorização de formas populares de arte foi um elemento determinante para o interesse do público pelo cinema nacional, como resistência ao domínio das produções estrangeiras. A junção entre rádio, cinema e carnaval começou com A Voz do Carnaval, em 1933, de Adhemar Gonzaga. Ganhou força com Alô Alô Brasil, de 1935, de Wallace Downey, e se consolidou com Alô Alô Carnaval, em 1936, também de Gonzaga. Desde os títulos, que emulam o alô característico dos radialistas, até as apresentações dos artistas, tudo ali funcionava para tornar o cinema um suporte das transmissões radiofônicas no Brasil.
Os filmes de carnaval seguiram forte no Brasil durante a década de 1930 e se intensificaram na década de 40, sobretudo com o surgimento da companhia cinematográfica Atlântida. Foi nesse período que passaram a ser denominadas como chanchadas. O adjetivo pejorativo vindo do espanhol era usado para caracterizar produções audiovisuais com pouco apuro estético. Os espectadores das chanchadas queriam assistir histórias alegres e populares que muitas vezes adaptavam produções estrangeiras satiricamente, reforçando uma brasilidade caricata. Em busca do escapismo, o público não ligava que os filmes não apresentassem uma mensagem refinada. O intuito era mesmo a diversão. Regidos sob a batuta de diretores como José Carlos Burle, Wadson Macedo e Carlos Manga, este gênero tipicamente brasileiro se popularizou, a despeito das críticas negativas. Na década de 1950, a Atlântida se tornou uma verdadeira fábrica de chanchadas, alcançando grande sucesso nas bilheterias, com filmes como Nem Sansão nem Dalila, em 1954, e O Homem do Sputnik, em 1959. Para ilustrar, analisaremos aqui 2 títulos que reúnem as principais características do gênero. Carnaval no Fogo, de 1949, produzido pela Atlântida, deu um novo fôlego à comédia musical brasileira e ajudou a moldar a forma como o gênero atingiu seu clímax e seguiu como modelo de sucesso durante toda a década de 1950. Seguindo uma determinada fórmula de roteiro, montagem e casting, os filmes do gênero se tornaram, com frequência, sucesso de público. O longa em questão é a perfeita mistura do show business e do romance, com intriga policial de troca de identidades. A história de Wadson Macedo é sobre Ricardo, interpretado por Anselmo Duarte, um diretor musical da boate do Hotel Copacabana. Ricardo acha um item pessoal de Anjo, um chefe de quadrilha interpretado por José Leogói, e por conta disso acaba sendo confundido com o vilão, dando origem a uma série de confusões. Esteticamente, o filme faz referências à iluminação noir norte-americana e introduz uma dinâmica triangular entre o herói, o vilão e a mocinha. Esse triângulo de relações, além de virar regra nos filmes do gênero e se assemelhar ao Star System estadunidense, criou os primeiros atores exclusivamente dedicados ao cinema, atraindo a identificação do público que antes estava acostumado a conhecer seus ídolos a partir de suas vozes no rádio e seus rostos no circo, ou no máximo, no teatro. Vale ainda mencionar que Carnaval no Fogo cristalizou na mente do público a imagem da dupla formada por Oscarito e Grande Otelo. No filme, eles reproduzem a sequência do balcão da peça Romeu e Julieta. Otelo se tornou uma exceção como ator negro em meio aos artistas brasileiros da época, que eram predominantemente brancos. Já Oscarito teve o reconhecimento de ser uma das maiores estrelas da Atlântida, onde trabalhava, e foi, por vezes, comparado a Chaplin, por seu humor físico remetendo ao seu passado no circo. Juntos, reúnem o humor típico encontrado nas chanchadas. Em 1952, a Atlântida lança o seu filme Manifesto, dirigido por José Carlos Burle e intitulado Carnaval Atlântida. Com ineditismo no campo reflexivo, o cineasta lançou olhares sobre as restrições e impossibilidades de se produzir um determinado tipo de cinema no Brasil. No filme, o produtor Cecílio B. Demílio, interpretado por Renato Rechier, deseja fazer um filme que reconte a história de Helena de Troia. Para escrever o roteiro, ele contrata um especialista em história grega, o professor Xenofontes, interpretado por Oscarito. Contudo, Xenofontes e os atores encaram inúmeras dificuldades para produzir um filme de cunho tão sério como Helena de Troia, e acabam convencendo Cecílio a realizar uma comédia musical. O elenco conta ainda com Grande Otelo, José Leogói, Eliane Macedo e Maria Antonieta Pons, famosa dançarina de mambo. Carnaval Atlântida é um filme-chave para entendermos a lógica das comédias carnavalescas, por reunir os elementos essenciais do gênero. Nele, a paródia torna-se o traço fundamental que caracteriza a produção, enquanto resposta subdesenvolvida de um cinema que procura imitar a indústria americana dominante e acaba rindo de si mesmo. Isso acontece porque o filme critica uma corrente de pensamento que vinha crescendo no Brasil. No final da década de 40, a cinematografia carioca viveu uma intensificação das comédias musicais carnavalescas, que encontraram mais eco no público do que na crítica, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. As classes mais altas da sociedade buscavam uma cultura tida como refinada, entre muitas aspas, e recusavam as chanchadas, exigindo filmes que tivessem uma história e um visual mais apurados. Tal cenário foi propício para o surgimento da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que buscava produzir um cinema verdadeiro, ao se aproximar da indústria de Hollywood
e se distanciar da popularização cômica que havia tomado conta da produção brasileira. Nesse sentido, Carnaval Atlântida mostra de maneira irônica a incapacidade de se copiar os padrões estabelecidos por estúdios norte-americanos ou europeus. A intenção de filmar um épico sobre Helena de Troia é adiada, pois há um reconhecimento de que o cinema nacional naquele momento não tinha experiência para temas sérios. A todo momento, somos apresentados a um embate entre o clássico e o popular. Um bom exemplo é a cena em que Grande Otelo e Piro imaginam como seria o épico grego. Ao invés de um drama com final trágico, a dupla visualiza um grande número musical, com ares carnavalescos. Xenofontes também incorpora essa dualidade. Se a princípio ele admira os ideais gregos e preza pela alta cultura, ao final, o professor abraça as expressões culturais populares e seus atrativos. No arco de Xenofontes, é possível ainda notar uma semelhança com o conto Um Homem Célebre, de Machado de Assis, onde o protagonista busca escrever músicas clássicas, mas só consegue fazer sucesso com melodias populares. Vale ressaltar ainda que, alimentados pela linguagem do carnaval, comédias como esta denunciavam a desigualdade da estrutura social do país, ainda que de forma satírica. Devido à extrema popularidade, as chanchadas dominaram os cinemas brasileiros com suas narrativas que mesclavam comicidade, heróis, heroínas, cantoras, cantores e vilões, por vezes ocupando vários papéis ao mesmo tempo. O gênero começou a enfraquecer no final da década de 50, pois a repetição de temas, abordagens e arquétipos entre os personagens cansou os espectadores. A crítica já estava afastada das chanchadas há mais tempo e clamava por um cinema que apresentasse uma dita cultura elevada. Além do termo em espanhol, era comum ler em jornais análises que apelidavam os filmes como abacaxis, por serem intragáveis de se engolir. Com a influência do neorrealismo italiano, começaram a se esboçar no Rio de Janeiro obras de reflexão sobre o momento, vida e objetivo do cinema brasileiro. Este também foi um período de maior conscientização política da classe média e de uma reflexão sobre as raízes dos problemas econômicos, como a inflação. As chanchadas seguiriam sua produção na década de 60, mas com muito menos espectadores do que antes. A semente do cinema novo já estava plantada e floresceria muito em breve. Ainda que muito apoiada na produção norte-americana, sobretudo na década de 50, as chanchadas teceram críticas à brasileira. Na maioria dos filmes, podemos identificar uma visão irônica sobre a vida política no Rio de Janeiro, que já naquela época lidava com problemas graves como a falta de luz e água em muitas regiões. A crítica se estendia para problemas do país, como a inflação, o populismo, as diferenças entre classes sociais, a burocracia e o racismo, que nunca deixou de ser um problema. Aliás, qual desses problemas deixou de existir? As chanchadas também ajudaram a cristalizar alguns tipos recorrentes na cinematografia brasileira, como os heróis malandros, personagens mulherengos ou preguiçosos, empregadas domésticas, donas de pensões, nordestinos e imigrantes ingênuos que chegavam em grandes centros urbanos. Além disso, o gosto do brasileiro por filmes de comédia permaneceu, algo que pode ser confirmado nas pesquisas realizadas pela Ancine, onde ano após ano, os longas de humor estão sempre entre aqueles com a maior bilheteria. E aí, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Quem conhecia o gênero, deu pra contribuir um pouco mais, sentiu falta de alguma informação e quer acrescentar aqui nos comentários. E quem não conhecia, deu pra aguçar um pouquinho a curiosidade para conhecer um pouquinho mais sobre essa parte da história do nosso cinema que a gente não conhece tanto assim. A gente espera que a gente tenha contribuído um pouco para vocês conseguirem começar a gostar um pouco mais do nosso cinema, a valorizar o nosso cinema, valorizar a preservação, principalmente, do nosso cinema. A gente tem muito pouco material sobre essa época. É uma coisa que a gente nunca pode deixar de discutir. Produção e a preservação do nosso cinema nacional, que é muito rico e muito importante. E a gente quer agradecer a vocês que têm nos acompanhado desde o primeiro episódio até aqui. Quem chegou aqui agora também, muito obrigada por vocês estarem com a gente durante todo esse tempo. A gente espera que todos estejam bem, que os familiares de vocês estejam todos bem, que só saiam realmente quando for seguro. E a gente queria aproveitar também para agradecer o nosso editor e cinegrafista maravilhoso, o Edu, que tem dado o melhor dele sempre nesses vídeos pra gente conseguir manter esse programa vivo, pra gente conseguir continuar produzindo conteúdo. Muito obrigada, Edu. Sem você a gente não ia conseguir.
do rei da edição, ele que faz essa mágica aqui acontecer. Como a Thaís falou, se você quiser saber um pouco mais sobre o cinema brasileiro, a gente fez esse vídeo para elucidar um pouco mais esse período, né, que foram as chanchadas, mas aqui embaixo a gente vai deixar linkado a série Cinema Brasilis, que é muito bacana. Ela foi a primeira parceria entre o Doni Correia, que é o professor do curso de Introdução à Linguagem Cinematográfica, e o Cinemascope. E é assim, uma pérola da internet, porque o Doni faz um apanhado geral desde o começo do cinema brasileiro até os filmes mais recentes, do pós-retomada. Então, se você se interessou pelo tema, se você quer saber um pouco mais, não deixe de conferir essa série porque ela tá, assim, impecável. A gente também recomenda que, se você quiser acompanhar a gente e não perder os nossos vídeos, é só clicar aqui no sininho e se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. E seguindo, assim, esses avisos finais, a gente recomenda que vocês passem lá no nosso Instagram, que é o @cinemascopebr, onde nós postamos conteúdos exclusivos para aquela rede. Todos os dias nós procuramos fazer esses conteúdos diferenciados, tem alguns especiais também. E ainda em homenagem ao mês de junho, né, o mês do cinema brasileiro, a gente tem um especial lá sobre o cinema da Juliana Rojas. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, é só conferir lá no @cinemascopebr. Por fim, a gente também tem um grupo no Telegram, onde a gente tem, assim, uma árdua tarefa de todos os dias publicar uma notícia, uma novidade, notícias que tragam, né, o cinema para mais perto de você. Então é gratuito, você pode se inscrever, você pode entrar no nosso grupo, o link também vai estar aqui na descrição, e a gente fala bastante sobre cinema, a gente manda uma dica por dia, muitos filmes que ficam gratuitos no streaming, a gente dá dica de livro, manda umas notícias quentinhas do Cinemascope para vocês, então é só clicar aqui embaixo para participar. Então beleza, gente, a gente espera que vocês fiquem bem, viva o cinema brasileiro, lutem para que ele continue existindo. Sim. E a gente se vê por aí, abraço de longe para vocês. Até mais, gente, foi bom tê-los por aqui. Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.